Gálatas, capítulo 2, versículos, porém, o final do 19 e o versículo 20. O finalzinho do 19 diz: estou crucificado com Cristo. 20, por favor. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Amém. Talvez você tenha vindo nessa noite pensando numa mensagem para agradar o seu coração. Talvez você tenha vindo até aqui pensando: checkpoint, é local onde eu quero abastecer as minhas energias, fazendo esse paralelo com os jogos. E a maioria de nós aqui, se não gosta, mas já teve a experiência. No momento em que paramos, não tem inimigo na área de checkpoint, é uma área de salvamento, então não tem inimigo até lá. Normalmente o período antes do checkpoint é terrível. Você passa na prova para conseguir chegar naquele local de salvamento. Você para lá, para pensar um pouquinho o que eu vou fazer. Se é um jogo de tiro, de guerra, você vai parar e vai recarregar a munição, vai recarregar os remédios e tudo mais. E você vai pensar: para onde eu sigo? E vai olhar o mapa. E hoje não será diferente. Não vai ser um momento só que vão entregar alimento, mas terá alimento. Não vai ser um momento só que vai entregar cura, mas terá cura, que é a palavra de Deus. Mas será um momento para você parar e olhar para o seu mapa, que é a palavra de Deus. Amém? Então alguém fica preocupado. Vamos com um pouquinho de mais força, vai? Amém? Amém. Isso. A palavra de Deus, ela é tudo para você, inclusive o seu guia. Ano passado falamos tanto aqui sobre vocação. Quem lembra disso? Falamos tanto aqui sobre chamado, sobre vida com Deus, devocional. Então me cansei de tantas vezes que eu falei sobre isso. Mas é a palavra do Senhor. Eu não simplesmente escolho o que eu vou ministrar. Mas o Senhor direciona, você vê a necessidade dos liderados e Deus vai te dizendo o que é para falar. Então, por hoje estamos aqui com um novo tema. Graças a Deus vocês aprenderam sobre o discipulado e sobre ter uma vida direcionada por Deus, inclusive na área ministerial. Talvez hoje você que ano passado estava com dúvidas, já sabe para onde Deus quer te levar. Amém? Amém. Olha lá, amém. É sincero na sua vida. Você sabe exatamente para onde você está indo e para onde o Senhor está te levando. Só que hoje é o dia de você parar e ver se a sua caminhada está de acordo com o que o Senhor tem te chamado. É o momento de você parar para refletir se tudo que você fez até aqui, se tudo que você construiu ou está planejando construir está alinhado com o Senhor. Paulo, ele deixa muito claro nesse texto que estou crucificado com Cristo. Isso significa estar morto. Aí eu pergunto, literalmente não, porque Paulo não voltou à vida para escrever esse texto. Crucificado sob a lei, porque, irmãos, a lei, no período antes de Cristo vir à terra, ela era o que norteava as pessoas, os homens e mulheres de Deus. Só que a lei ela não tinha poder para salvar o homem. Talvez você tenha aprendido, e muitos da nossa denominação pregam, falando sobre o período da lei, em que as pessoas que cumpriam a lei eram salvas. Só que isso é um grande erro, porque a lei ela não tem poder para salvar. Senão eu teria que pegar o Wikipedia e começar a riscar os textos que Paulo fala sobre isso. A lei, ela servia para ser um norte, para mostrar para o ser humano que ele não tinha capacidade de conseguir atingi-la. Você pensa que cruel é essa lei, porque ela serve para mostrar que o homem é pecador. A lei é santa, irmãos. Quem não é santo somos nós. Nós que não conseguimos atingi-la, ela é perfeita. Só que eu e você não somos. E os homens daquela época também não eram. Então foi necessário que Cristo se esvaziasse dele mesmo, abrisse mão de toda a sua majestade, glória, viesse à terra, abriu mão de tudo, da majestade de estar com o Pai, para vir aqui, nascer num corpo pequenino, frágil de um bebê. Ali, ó, Pedro pode nos ser exemplo. Olha o Pedrinho ali, deitado no colo da sua mãe, frágil. Se não tiver ela para aquecê-lo, ele morre de frio. Se não tiver a mãe para alimentá-lo, ele morre de fome. Jesus abriu mão de tudo para ficar nessa situação por mim e por você.
Vocês estão fracos de amém quando é dos sabia? Deus, Criador do céu e da terra, aquele que pegou e através da sua palavra disse: haja luz. Apareceu só um sol, não uma lâmpada, um sol. Aí ele, não satisfeito, vai continuando falando e as coisas vão acontecendo. Esse ser maravilhoso, gigantesco, imensurável, ou melhor, incomensurável, porque nem existe padrão de medida para ele, escolhe abrir mão de tudo, de ouvir os anjos cantando dia e noite: santo, santo, santo. E ele vem e nasce um pouquinho, e que nem como Pedro, frágil, dependendo de um ser humano falho para cuidar dele. Gente, isso é absurdo. Se você não consegue alcançar isso, tenta se colocar na posição de alguém muito importante que se colocou na mão de um morador de rua para cuidar dele. Talvez você possa chegar em 1% do que foi o que Deus fez na figura de Cristo. E esse Jesus morre porque ele era o único que não tinha pecado, e ele morre para que eu e você fôssemos perdoados. Deus, ele é maravilhoso em tudo que ele faz. Deus, ele é perfeito. Irmãos, se nós precisávamos de perdão, é porque éramos culpados. Se nós precisávamos de cura, é porque estávamos doentes. Se precisávamos de resgate, é porque estávamos perdidos. Se precisávamos de uma limpeza, é porque estávamos imundos. Era essa a nossa realidade. Mas Jesus veio limpo, veio pleno, são, perfeito. E ele vai lá e morre, pagando a nossa dívida, limpando as nossas vestes, rasgando o véu, nos dando acesso ao Pai. E é necessário que eu e você venhamos a morrer também, porque senão estaremos como judeus vivos para a lei, debaixo daquele jugo pesado, porque não é só os 10 mandamentos que você conhece. Se não me falha a memória, eram 613 leis que o judeu tinha que cumprir. Algumas leis eram negativas: você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso outro. E algumas leis eram afirmativas, como assim: você deve fazer isso, você deve fazer isso. 613, tá bom para você? Era essa a realidade desse povo. Era impossível, irmãos, humanamente cumprir, exceto para o Deus encarnado que se fez homem e cumpriu tudo isso. E depois de ele ter morrido, cabe a mim e a você escolher morrer, porque eu preciso morrer, estar crucificado com Cristo, para ser ressuscitado em Cristo. É o simbolismo do batismo. Ser ressuscitado com Cristo para poder desfrutar da sua salvação. Por isso Paulo fala: eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o que isso quer dizer? Eu quero te explicar que ele quer dizer da menor porção à maior, do micro ao macro, você abrir mão dos seus planos e viver os planos de Deus. Talvez você esteja pensando em coisas pequenas, como me falaram no trabalho essa semana. Eu era idólatra de futebol, eu abria mão de ir à igreja para assistir o jogo do Flamengo. Às vezes eu estava no culto, participava do momento de louvor, tinha um bar do outro lado da rua, a galera do louvor, eu saía, abria a mão, ouvia a palavra para ver o jogo do Flamengo. E ele teve que renunciar à sua vontade para estar na casa do Pai. Isso talvez para ele seja algo muito importante. Eu sou flamenguista também, mas para mim não é. Mas para ele pode ser. Outros vão ter que abrir mão de outras coisas. E aí, irmãos, eu estou dentro do pacote do micro. Eu estou dentro do pacote de coisas que você faz hoje que tem resultado hoje. Por exemplo, está frio, não vou ao culto. Está chovendo, não vou ao culto. Coisas ínfimas, pequenas, que não vão fazer a diferença no todo. Mas que você tem que ser fiel. Que você tem que honrar Deus. Tem que adorá-lo. Tem que renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Mas hoje eu quero te chamar a refletir não no micro. Chega, no micro vivemos anos 2023. Pensamos no micro lá atrás, para saber o que Deus quer de mim, qual é a minha vocação. Isso é um
te salvou não foi para só você ser salvo. Deus te chamou, te transformou num soldado e agora Ele está te dando uma missão. E o que você vai fazer com essa missão? O que você tem feito com essa missão? O que você tem renunciado? Ou melhor, o que você deveria ter renunciado e não renunciou até aqui? Feche os olhos aí, 30 segundos. Comece a pensar naquilo que você sabe, irmãos. Não tem nenhuma criança aqui tirando o pedão. Você sabe que você devia abrir mão. Tem alguém também, está baixado. Aquilo que você sabe que devia ter deixado. E eu não estou falando que é pecado. Pode ser? Pode. Mas tem coisas que são legítimas, que são lícitas, mas o Senhor falou para você: não é hora, não é momento, não é agora, não é isso que eu quero para você. O que eu quero para você é maior, vai ter efeito eterno, vai ter desdobramento em gerações que você não conhece. Você sabe o que é isso? Continue pensando. Deus, Ele quer te tirar desse trilho de coisas meramente humanas, porque se esperamos coisas boas, vou parafrasear aqui, somente nessa vida, e não para a vida eterna, e não para a glória, e não para a eternidade, nós somos os mais miseráveis, irmãos. Precisamos, irmãos, ter ciência de que eu sou um ser finito, você é um ser finito, eu nasci, tenho data de validade. Vai ter um momento que vai aparecer lá, ó, meu rótulo vencido, e eu vou para a glória. Só que o que eu fiz aqui vai ter desdobramento eterno. E eu não quero chegar diante do Senhor salvo, porque eu não creio que obra é salvo. E Deus fala assim: eu confiei na sua mão 2.000 almas. Você cuidou de apenas 100. Cadê o resto? Cadê as pessoas que te seguiam no Instagram, que você postava vídeo no churrasco em família e não postava um versículo, não levava uma mensagem de refrigério, uma mensagem de cura, não apresentava Jesus como Salvador? É crueldade demais eu saber onde está o remédio e que esse remédio cura, ver uma pessoa doente e não falar para ela do remédio. Esse é Jesus. É o remédio dos remédios, é o médico dos médicos, o dono da vida. E Ele te colocou algo que tem pessoas lá fora que não sabem. Até quando vamos guardar essa informação, vamos guardar essa salvação para nós? Reflita sobre isso. Mas vamos continuar seguindo. E Paulo diz: esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Irmãos, Paulo, ele continua sendo um ser humano, terreno, falho. Vai ter um momento que Paulo vai dizer assim: o bem que eu quero fazer, acabamos de estudar, o bem que eu quero fazer não faço, e o mal eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. Paulo, não estou falando de qualquer um, não, estou falando do maior missionário que conhecemos. O apóstolo Paulo escreveu praticamente metade ou mais do Novo Testamento, da palavra do Senhor a partir de Jesus. E esse Paulo diz: miserável homem que sou, porque eu queria fazer coisas para agradar o Senhor, mas a minha natureza pecaminosa me leva a fazer aquilo que não agrada. Mas Paulo, diferente de nós em alguns momentos, se entristece e até se ira contra ele mesmo, porque ele queria fazer o bem, mas não consegue. E o mal que ele não queria fazer, ele acaba cometendo. Somos assim ou não? Ou só eu, pregador da noite, acabo agindo dessa forma, às vezes por impulso, às vezes por sentimentos humanos que também estão contaminados pelo pecado? Mas Paulo diz, no geral, tem alguns momentos que eu falho, tem momentos que eu peco, tem momentos que eu desobedeço ao Senhor? Tem. Lucas 17 vai dizer: é impossível que esses pequeninos não venham a tropeçar. Então você vai tropeçar, irmãos. Só que tropeçar não é um motivo para viver prostrado no pecado. Quando você está andando na rua, você está caminhando, tropeça, você pode até cair, mas você vai levantar e vai seguir o teu rumo. Não faça diferente com o pecado. Quando você tropeçar, não continue caído. Levante-se e siga, porque Jesus tem um plano para a tua vida. E talvez você esteja pensando: mas o meu pecado foi muito grande, velho, você não conhece. Se você pensar e falar isso para mim, é porque você não conhece a história do pregador dessa noite.
Talvez você não conheça a história de vários outros homens de Deus e mulheres de Deus que fizeram algo por esta igreja e por diversas outras. Deus não chamou homens perfeitos para fazer a sua obra. Ele chamou pecadores como Paulo, como eu e você. Amém? Seu pecado não vai impedir o agir de Deus. Agora, a sua permanência no pecado pode fazer isso. Quer ver outra coisa que pode atrapalhar o agir de Deus na sua vida? Sua falta de fé. Porque Deus, Ele é educado. Tirando alguns episódios pontuais na Bíblia, como o Jonas, que não teve a opção de pregar, eu e você temos a opção de fazer a vontade de Deus ou não. Deus ele chega para você e fala: Beatriz, minha filha, faz isso. E se você se recusar a fazer, eu não creio que você vai perder a sua salvação, mas você vai perder uma experiência de viver uma vida em obediência na vontade de Deus, cheio da provisão do Senhor, cheio de experiências espirituais maravilhosas. Talvez no final da sua vida, quando for escrever a sua biografia, tenha poucos, não dê mais do que 2 páginas. Agora, se você se debruçar em fazer a vontade do Senhor, em viver independência, em fazer tudo aquilo que o Senhor quer que você faça, talvez possam dizer para você, em vez de que falaram sobre os feitos de Jesus em apenas 3 anos de ministério. Se fôssemos escrever tudo aquilo que ele fez, não caberia, talvez em nenhuma biblioteca no mundo. Irmãos, você quer fazer algo magnífico, algo extraordinário? Viva os planos do Senhor na tua vida. E Paulo, ele abriu mão de tudo. Em certo momento, não lembro agora exatamente onde está o texto, mas Paulo ele vai falar que ele tinha do que se orgulhar. Paulo era da tribo de Benjamim. Paulo, ele falava mais do que 2 idiomas. Paulo pregou em tudo que é lugar, idiomas diferentes. Talvez você pense só o grego, não, ele falava outros idiomas, segundo os estudiosos. 3, 4 talvez. Paulo estudou os pés de Gamaliel. Paulo tinha tanta capacidade que ele debatia com os filósofos, a ponto daqueles que gostavam do debate ficar com raiva dele e querer agredi-lo. Esse era o nível de intelectualidade de Paulo. Fariseu dos fariseus, diante das pessoas da sua geração, Paulo se sobressaía. E ele fala: eu não considero nada disso importante, isso para mim é troco de bala. O que importa é Cristo. E essa noite eu quero que você saia com esse sentimento. Eu estudei, eu fiz faculdade, eu fiz curso, eu planejei, quero ter esse emprego, quero morar em tal lugar, quero fazer isso e aquilo. E o que o Senhor quer para a tua vida? Eu falei numa pregação no ano passado, já as pessoas saíram chateadas comigo daqui, porque talvez tenham entendido errado. Mas eu perguntei: quem tem direcionado as suas escolhas? Deus ou Mamon? É pesado? Não fica pesado. Mas quem tem direcionado o que você vai fazer da sua vida? Aqueles que ainda não escolheram a sua faculdade, ou ainda estão transitando entre elas. Eu escolhi essa faculdade aqui porque é o que dá para pagar. Você é filho do dono do ouro e da prata. Para ele, qualquer coisa é barata. Com isso eu estou dizendo: não precisa planejar nada, vamos agir, que Deus vai suprir. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou pregando em responsabilidade administrativa. Só que quem vai dizer para onde você vai caminhar é o Senhor. Irmãos, ninguém constrói um ministério, uma igreja, um campo missionário, ou qualquer coisa dessa que você pensar que é da obra de Deus. Deus não chega para o pastor Bruno e fala assim: pastor Bruno, a gente vai sair desse lugar aqui no Viegas, vai comprar um terreno não sei aonde, que é um triplo do tamanho, vamos construir uma igreja para 500 pessoas, está aqui o cheque e vamos lá. Não é assim que funciona. Deus vai falar para ele: esse lugar está pequeno, Bruno. Quem vai te chamar para pastor? Bruno, esse lugar está pequeno. Ele vai começar a ficar incomodado, está pequeno, a igreja está cheia. Bruno, vamos fazer 2 cultos, que já não cabe mais um culto só. Vamos fazer 2 cultos. 2 cultos estão cheios, já não cabe mais. Vamos fazer 3 cultos. E a arrecadação da igreja está subindo. Aí começa a vir a provisão, de forma natural. Aí Deus fala assim: tem um terreno, alguém chega, enviado de Deus, para ter um terreno vendendo baratinho, aqui perto. Daria bem para construir uma igreja lá, pastor.
Estava bem sonhando com isso. Aí pronto, você vai lá ver, aí já imagina como é que é a igreja, aí daqui a pouco aparece alguém que sabe fazer uma planta e começa a desenhar aquilo, e começa a chegar investimento, e pessoas vão contribuindo, compram uma visão, um sonho, e quando você vai ver, tem uma igreja, uma catedral, um monumento para o Senhor em algum lugar. É assim que as coisas funcionam. É assim na sua vida também, né? Lucas pode ter pensado há pouco tempo atrás: não estou com o Senhor, não estou debaixo da sua vontade, como é que eu posso estar na sua casa? Imagine que está pregando, chegou no final do ano, está fazendo o que, meu filho? Estava pregando. Nunca se imaginou à frente, tímido, quietinho na dele, gosta dos bastidores. Agora ele é baixista. Agora é professor de escola bíblica. Fez a última pregação do Checkpoint ano passado. Isso é o que Deus faz. Ele transforma a tua vida do início ao fim. Deus não transforma só o teu modo de se vestir, o teu jeito de falar. 2 semanas de igreja, ele já está falando: pai, caramba, nem aquela bênção, não sei o que. Isso aí é mole, a gente aprende rápido. 2 palímetros, a gente já sai daqui com um português alterado, com um modo tremendo. Mas a transformação que vem de dentro vai afetar todas as áreas, o Espírito Santo vai trabalhando. Só que tem áreas que você precisa permitir que Deus trabalhe. Quando o Senhor Jesus foi visitar Cafarnaum, se não me engano, ao Nazaré, o texto vai dizer lá no finalzinho do capítulo: e não fez ali muitos milagres pela falta de crença do povo. Aí você pensa, mas o poder de Jesus está vinculado. Deus abençoe esse poder de Jesus. O poder de Jesus está vinculado à sua crença. Não porque ele não tem poder para agir contrário a ele, mas porque ele quis assim. Porque é mediante a fé que você é salvo. E mediante a fé, Deus age. Se você tiver a fé como um grão de mostarda, você dirá a essa moreira: sai daqui e plante-se no mar, e ela obedecerá. É mediante a fé. E eu te pergunto: como está a sua fé, meu irmão? Em que você tem crido? Nos dígitos que aparecem na sua conta do banco ou no Senhor? Deus tem te chamado para um outro nível. 2024, Deus quer ir além com você. A gente cantou aqui sobre um lugar secreto. Como tem estado a sua vida no lugar secreto? Como você tem buscado a presença do Senhor? O que você planejou, meu irmão, é o que Deus quer. O que você está fazendo é a vontade de Deus ou é a sua? E talvez você esteja repetindo uma tagarela: renúncia, renúncia, renúncia. E você não sabe a definição exata dessa palavra. Mas, a grosso modo, é você abrir mão voluntariamente dos seus planos. Deus não vai te obrigar a fazer isso. Ou você faz, ou não faz. E você, essa altura da vida, talvez esteja pensando: mas eu já caminhei tanto, não perguntei a Deus. Mas talvez possa ser uma outra coisa. Como eu faço para não me frustrar no meu planejamento? Tem uma oração que eu aprendi com um amigo meu. Sabe aquelas pessoas que conseguem hackear o modo de viver? Esse amigo meu é esse cara. E ele me ensinou, vou falar com o coach, uma chave. Pegou a chave aí. E ele falou assim: ore para Deus colocar no seu coração os desejos que são os desejos dele. E eu passei a orar assim, irmãos, porque eu não queria planejar coisas e chegar na frente e ser frustrado porque eu estava longe dos planos do Senhor. Ore desse jeito a partir de hoje. Fale: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde eu devo caminhar? Para onde eu devo ir? Uma simples mudança de casa. Quando o Amorim estava falando comigo que ia morar em Niterói, eu falei para ele: coloque isso em oração, porque estão mandando uma família de cristãos para um ambiente. Olha que poder! É você chegar num lugar estratégico e Deus quer colocar uma família de cristãos, onde as pessoas podem ser impactadas através dessa família. Então, ore, irmão, por mais banal que seja a decisão, consagre ao Senhor, porque pode fazer toda a diferença. Seja estratégico.
E uma dúvida que vem automaticamente ao nosso coração, depois de falar de renúncia, falar de decisões, é a seguinte: como saber se aquilo que eu sonho, aquilo que eu desejo, aquilo que eu já estou executando é do Senhor, é vontade de Deus? E eu quero te ensinar alguns requisitos para que esse sonho, esse planejamento, essa ação esteja alinhada com a vontade de Deus. Primeiro, a quem irá glorificar essa sua decisão? Isso aqui que eu estou fazendo, no final de tudo, glorificará o nome de Deus ou o meu? Se é o seu, meu amigo, meu irmão e minha irmã, sinto te dizer que muito provavelmente não é de Deus. Se aquilo que você está fazendo é para a honra e glória do seu nome e não do nome de Deus, muito provavelmente é sua vontade, não do Senhor. Segundo, você tem capacidade para fazer aquilo que você está executando? Você tem recurso para fazer? Se sim, provavelmente também não é de Deus. Porque Deus não vai falar para você fazer algo que você tem total capacidade, total recurso para fazer. Porque senão é mérito seu. E Deus ele não divide a sua glória. Irmãos, até hoje, na minha caminhada, todas as coisas que Deus me pediu para fazer, eram coisas que eu parava e começava a ficar preocupado, às vezes ficava ansioso, às vezes ficava até me tremendo de nervoso, mas não tem condições de fazer isso. Alguns aqui sabem, mas a primeira vez que eu preguei, para quem me conhece há pouco tempo, eu sei que não parece, mas eu tinha extrema dificuldade de falar em público. Quando eu ia precisar trabalhar na escola, eu era o cara que desenhava a capa. Graças a Deus eu sabia desenhar, fazer um desenho bonitão da capa, e alguém falava, eu ficava do lado sozinho. Porque eu não conseguia falar em público. Talvez você olhe hoje e fale, isso é mentira sua. Não é. Deus transforma as pessoas. Ele chama e capacita. Então, quando Deus falou para mim que era para eu ser um pastor, que era para eu pregar, pastor ainda não sou, mas creio que Deus já me chamou, me vocacionou, me deu unção para isso. Mas eu pensei, meu Deus, vou ter que pregar. Não pensei, meu Deus, vou ter que cuidar de gente. Essa parte eu não estava preocupado, porque eu não sabia disso direito. Eu pensei, meu Deus, eu estou em público, lá na frente, subir no altar, pegar o microfone. Meu Deus, não tem como. Qual foi a minha oração para estar ali? Eu falei, Deus, eu entendi que isso aqui o Senhor está fazendo, está mandando eu fazer. Não tem como fazer. Então agora você vai ter que me dar vontade de fazer e me dar capacidade para fazer. Aí foi indo. Graças a Deus, na época eu estava com um pastor que era muito calmo, planejava as coisas assim, e te preparava para fazer. Vou dar um exemplo: o pai ensina o filho a nadar, ele pega e ensina o filho assim, a técnica. Você respira a cada 2 braçadas? Não. O pastor que eu tinha na época era aquele pastor que você sabe nadar? Não. Joga na água, entendeu? E nesse baque que eu tive que dar a primeira aula da minha vida para os jovens, classe super de boa de dar aula, nada crítico, nada piadista. Eu nervoso, perna tremendo, desesperado. A primeira vez que eu fui pregar, anos de pandemia, preguei aonde? Na live, está gravado no Facebook da igreja até hoje, gente. Tremendo, celular na mesa da minha casa, porque eu não estava podendo ter reunião, e eu nem olhava para o celular, só olhava para o meu esposo, desesperado. Mas está gravado esse negócio. E como eu tive choque de realidade com Deus, graças ao nome dele, ele fez, eu fui desbloqueando. Me destravando e conseguindo cumprir o propósito. O que Deus vai te chamar para fazer, você não tem capacidade. Você vai tocar numa banda conhecida. Você pensa, mas eu sou um baixista que toca uma corda só, eu acho que meu baixo bem mal. É você que vai usar, ele falou. Estou falando que ele falou, não, você falou, ele vai. Eu vou ser um pregador muito conhecido, vou pregar o Brasil todo para a glória do nome de Deus, não é para mim. Vai fazendo, porque Deus faz. Deus pode pegar você e transformar num exemplo para a sociedade. Pode pegar você e transformar num político que vai transformar o bairro, a cidade, ou até o país onde você mora. Porque não é por você, é por ele. É pelo reino dele. É pelas pessoas que ele quer alcançar. Terceiro, e é o mais importante, irmãos. Isso que é o teu planejamento, o teu sonho, que você quer saber se é de Deus. Ele está alinhado com a Bíblia. Ele está alinhado com a palavra do Senhor. Esse era para ser o primeiro ponto, mas eu deixei o melhor para o final. Se não, seria contrário aos princípios bíblicos. Não, eu tinha um sonho de ter tal vaga de emprego no lugar tal, mas para trabalhar lá eu tenho que dar um jeitinho, burlar no fiscal. Não é de Deus.
Você tinha dúvida, não é de Deus. Me ofereceram tal oportunidade, mas aí tem algo errado lá. Não é de Deus, meu irmão. Aquilo que Deus vai te colocar para fazer está totalmente alinhado com a palavra dele, porque ele não é homem para que minta. Deus ele não vai contra a sua palavra. Então, faça seu planejamento nesse filme. É para glorificar o meu nome ou é o do Senhor? Eu tenho capacidade de recurso para fazer? Então é fácil. Você não é de Deus. Porque vai glorificar o teu nome, não dele também. E mais importante, está alinhado com a palavra dele. Se sim para tudo isso, quer dizer, exceto para a capacidade econômica e cognitiva para fazer, é provavelmente Deus na tua vida te direcionando. Se é aquilo que te dá medo, te dá ansiedade, e você diz assim, misericórdia, Senhor, está me confundindo, sou o Rambo, não, tem outros soldados aí, é de Deus. Pode ter certeza de Deus. Se é algo que você fica preocupado, falando, tem pessoas que estão debaixo da minha liderança, tem gente me perguntando coisa que eu não sei responder, é de Deus. Pode ter certeza de Deus. Se você pensa assim, mas eu não queria estar lá, eu queria estar escondidinho atrás do computador, da mesa de som, lá fora, varrendo, limpando o banheiro, mas Deus está, eu estou sentindo um impulso, porque eu tenho que ir lá na frente louvar, eu tenho que trazer uma palavra, Deus me deu uma profecia, não sei se é meu ou se é de Deus. Você não quer fazer, está nervoso? É de Deus, vai comigo. Coloque seu planejamento de molho no azeite, de molho em orações. Como disse o presbítero Aguinaldo uma vez que eu estava super ansioso com o término do seminário, ele falou assim, quer uma resposta, meu amigo? Eu pedi um conselho para ele, né? Achando que ele era trazer o maná do céu para mim, e falar, tá aqui, ó. Ele falou, deixa teu joelho quadrado. Era isso que eu ouvi, criar algo mais fácil. Mas é isso, é o caminho. O caminho é você orar, sem cessar, é você estar em tamanho intimidade com o Senhor, e Ele não vai permitir que você pise fora do planejamento até o próximo checkpoint, até o próximo momento que parar e se alimentar e planejar a rota. Deus ele quer fazer mais através de nós. Só que, em alguns momentos, irmãos, nós ficamos com a nossa visão turva para enxergar o caminho, a trilha que o Senhor quer que a gente olhe. Para quem usa óculos, vai ficar fácil essa breve analogia. Quando eu estou dirigindo por aí, andando de moto principalmente, que o óculos fica exposto, tem momentos de chuva ou suor e eu começo a ficar embaçado, e eu já começo a ver com dificuldade se tem buraco, se não tem, se eu estou indo para o caminho certo ou não, principalmente se estiver escuro. E eu preciso limpar as lentes para poder traçar a rota. Se você não conseguiu entender para onde eu estou indo, a sujeira, ela atrapalha você enxergar a rota que Deus quer que você caminhe. Com isso eu estou dizendo que o pecado, a desobediência, ela vai sujar as suas lentes. E você não vai conseguir mais enxergar como o Senhor enxerga. Você precisa parar. E hoje é o momento para isso. Limpar as suas lentes para enxergar como o Senhor enxerga. Ver o que Ele está vendo. Ver o que Ele quer que você veja. Então, limpe as suas lentes, as suas vestes. Esteja consagrado ao Senhor. E você pensa, isso não tem nada a ver com renúncia mais, ué. O que você está pregando? Claro que tem. Porque a carne, o teu corpo, ele não quer ficar ajoelhado orando. Seu corpo não quer ficar 30 minutos orando em pensamento enquanto ele não faz nada. O seu corpo ele não quer ser mortificado. O seu espírito ser colocado em evidência. O seu corpo vai querer estar em evidência o tempo todo. E essa é a sua primeira renúncia. Para você que gosta de fazer de manhã, não é uma regra. Mas que luta é você acordar e ir ajoelhar e orar? Porque o corpo vai querer voltar a dormir, ele não vai querer orar. Que luta é você acordar e ler a Bíblia, porque a tua visão está embaçada ainda. Às vezes você começa a ler, no princípio era Deus, você já está orando, você já está pensando no sonho, lembrando que você fez no dia anterior, pensando que tem que pagar a conta, que isso, que aquilo, trabalho da faculdade está atrasado. É uma luta diária, irmãos. A sua renúncia é diária, como eu disse, é do micro ao macro.
Você precisa ter em mente que a renúncia ela é diária. Não permita que seus sentimentos atrapalhem você ver muito querer o que você quer fazer. O exemplo que eu dei dos óculos, das lentes, tem hora que os sentimentos vão sujar nessas lentes. Quando está com muito calor, para quem usa óculos, sabe o que eu estou falando, você começa a transpirar, ela embaça. Mas se você tiver um local frio e tiver uma mudança de temperatura, ela também vai embaçar. Porque a lente ela é um tanto quanto sensível, depois ela vai voltando um pouquinho ao normal. E às vezes essa mudança de ambiente é uma decepção, como o irmão da igreja. Às vezes essa mudança são paixões, desejos. Talvez você esteja entusiasmado. Eu vou ser bibliotecário, como meu amigo Lucas lá. Qual é o nome da faculdade que eu esqueci? Não sei qual é esse não. Eu falei em línguas lá, no WhatsApp. Biblioteconomia, isso que ele faz. Ele está estudando isso, não vou repetir. Ele tem que ter o entusiasmo dele no momento correto. Porque se é algo que ele desejou, não sei se é o caso, mas é algo que ele sempre quis fazer, apaixonado por aquilo, porque viu alguém fazendo, ele pode contaminar a visão do que Deus queria. Mas se algo que Deus queria que você fizesse, e você se decepcionou com alguém daquela área, por exemplo, vou contar uma breve história para vocês, que aconteceu comigo, há um tempo atrás, não vou dar nomes, mas eu já sabia do chamado, queria ir para o seminário, estava me preparando para isso, e eu falei com quem era o meu pastor na época, né? A itinerância da Loja Juliana vai trocando os nossos pastores, ele teve muitos pastores nos últimos anos, e ele disse para mim, vale a pena ser pastor. Pastor, a Juliana está ganhando bônus nos 3 mil. Eu parei, estou com a cara dele. Ele disse, ele pode, eu não estou falando com isso não. Eu trabalho, eu tenho meu emprego, não é por causa disso que eu quero ser pastor. Irmão, pastor, eu estou com uma flecha no meu coração, cara novo, garoto, não conseguia administrar aquilo. E cheguei ao ponto e falei assim, eu não vou ser pastor nada, está no meio dessa porra, já não sei o quê. Revoltado, esqueci de um monte de pastor bom, que ia ter me abençoado, outros poderia conhecer, que vieram depois, mas naquele momento, tomado pelo sentimento negativo, eu já ia jogar fora o plano de Deus na minha vida. Talvez isso tenha acontecido com você na caminhada. Eu conheço pessoas dessa igreja que têm dons e talentos que vocês não conhecem, que daqui a menos tempo estão sentados no banco porque ouviram que alguém que deu boca para o diabo, eu falei isso comigo, pode repetir, que deu boca para o diabo e falou aquilo que não devia. E as pessoas nunca mais foram à igreja. Eu quero orar no final, se alguém tiver tido uma experiência dessa, eu quero orar com você individualmente. Porque hoje é o momento que você sair daqui curado. É o momento que você sair daqui sem esse bloqueio de palavras humanas. Porque quem é maior na tua vida? A pessoa que te falou aquilo que te frustrou ou o Senhor dos Exércitos? E eu quero encerrar, irmãos, dizendo o seguinte: quanto mais espiritual, mais nítido será essa caminhada, essa rota para você. Mais nítida, mais acesa ela estará na sua frente. Quanto menos espiritual você for, ou mais carnal, mais passado e mais confuso você vai estar nesse processo. Deus está te chamando para ter foco nele, para ter renúncia das suas vontades. Coloque de pé nesse momento. Eu te pergunto nessa noite, você está disposto a obedecer? Você tem sonhos que Deus falou, não é isso. Não é por aí que você tem que ir. Você tem que ir para tal lugar. Se isso aconteceu com você e você está em processo, vem aqui à frente que eu quero orar com você. Se você tem sonhos frustrados em Deus, que Deus te deu um sonho, e você queria fazer aquilo, mas ouviu palavras de pessoas que te desanimaram, que olharam para você e disseram assim: você não tem capacidade, você está achando que você é quem? Quem você acha que é para estar fazendo tal coisa? Como isso desanima a gente, nos entristece. A gente chora, não quer mais fazer.
Irmãos, eu já ouvi de pessoas que chegaram no meu pastor e falaram assim: coloca mais vai aqui para pregar, não. E ele não tem o dom. Eu posso não ser um pregador que você queria que eu fosse, mas eu tenho certeza que eu sou um pregador que Deus quer que seja. Você tem essa convicção de que você é o ser humano que Deus queria que você fosse? Deus, Ele fez você e te conhecia antes do ventre da tua mãe, e Ele colocou você com esse cabelo que você tem, com as características de fisionomia que você tem, com o timbre de voz que você tem, com o humor que você tem, o temperamento que você tem. Você não é um acidente, meu irmão. O ser humano pode falar, seu pai e sua mãe podem falar, você não foi planejado, mas não por eles, mas pelo Senhor foi. Deus quer fazer coisas através da sua vida. A sua vida pode ter desdobramentos eternos. A sua vida pode ter consequências que vão te alcançar e você vai descobrir o que foi feito só quando você chegar na glória, meu irmão. Só que você precisa hoje falar: não quero mais fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade do Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida, porque será muito maior, será grandioso, e não vai glorificar o meu nome, vai glorificar o que? Você está disposto a isso? A sacrificar a sua vontade, a abrir mão da glória humana, de chegar alguém assim, ó, e bater nas suas costas? Parabéns, você conseguiu. Provavelmente isso não vai acontecer se você estiver alinhado com a vontade do Senhor, porque agora, irmãos, é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Talvez você esteja no seu lugar pensando: era para eu ir lá à frente, mas eu fico com vergonha. E eu te convido mais uma vez: vem aqui, deixa eu orar por você. Deus, Ele tem coisas para fazer na tua vida e que você já está bloqueado. Você está pensando: eu sou tímido, eu não tenho capacidade, eu não quero fazer. Isso é para você, Ué. Você foi chamado para ser pastor. Eu não, mas Deus te chamou para fazer outra coisa. Imagina se fôssemos todos pastores, pregadores. Quem iria estar cantando, quem iria tocar, quem iria estar orando por alguém nesse momento aí no banco, ou intercedendo por mim que estou pregando, quem estaria tomando conta da mesa de som e da mídia. Deus te chamou para fazer o que é para você fazer. Não é para você fazer o que eu faço, ou o que o pastor Bruno faz, ou qualquer outro. Deus te chamou para fazer aquilo que é só seu. O planejamento para a sua vida, ele é personalizado, meu irmão. Deus é o Deus da terra, mas ele é o Deus da tua vida. Jesus morreu por todos, sim, mas ele morreu por você. Ele sabia o teu nome. Quando ele orou em João, capítulo 17, a oração sacerdotal, ele disse: não oro apenas por esses, falando dos discípulos, mas por aqueles que hão de crer. E se nessa noite você não tem ainda total certeza do que você tem que fazer, se você não tem ainda convicção de que Deus te chamou, que você tem condições de seguir a caminhada, vem aqui à frente, irmãos. O Espírito está me mostrando que tem mais gente que está aí sentado, me olhando e não sabe se é para vir. Vem aqui, irmão. Abandona tudo. Se você está ocupado com alguma atividade da igreja, larga isso aí, vem aqui agora, que você é mais importante do que aquela atividade. Aleluia. Deus tem mais para fazer na tua vida. Aleluia. Não se contente com pouco. Toda vez que Deus fala para alguém: você vai fazer tal coisa, você vai fazer coisas grandes, você vai fazer isso, aquilo, o diabo ele estava numa situação em que você não alcançou a plenitude do desejo de Deus, mas já parece um pouco com aquilo e você trava no meio da caminhada e não segue em direção ao alvo. Não se contente com o pouco. Deus não te chamou para o pouco, Deus te chamou para o muito. Ele quer fazer muito através de você. Se você quer vir aqui à frente, ainda dá tempo, porque eu creio que Deus quer tratar a sua vida. Mas enquanto isso, vamos orando ao Senhor, vamos nos consagrando e apresentando cada vida que veio aqui à frente, querendo renunciar algo, ou querendo ser curado de algo que ouviu, Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós, porque nós somos pais pequeninos, ó Pai. E quando alguém chega e fala para a gente: você não é capaz, a gente olha e fala: está certo, eu realmente não sou capaz. Mas não é através da nossa força,
e Ele nos capacita, e Ele nos dá autoridade, e Ele nos dignifica, ó Pai, para fazer tudo isso. E eu peço, ó Pai, que cada um de nós aqui tenha certeza, ó Pai, desse Espírito que nos guia, desse Espírito que nos direciona, e que essa palavra humana e o seu poder caia por terra em nome de Jesus. E que cada um de nós, ó Pai, se sinta lavado, curado, ó Pai, com as suas lentes e vestes limpas, e possam enxergar o resto da trilha daqui em diante, ó Pai, para a glória do Teu nome. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos tratar, porque nós não temos capacidade, e tem hora, ó Pai, que fazemos como outros homens, como Elias, ó Pai, como Elias ficou dentro daquela caverna, e nós ficamos tristes, nós ficamos decepcionados. Talvez Elias desejasse que Acabe e Jezabel se convertessem através daquela demonstração de poder. Isso não aconteceu e ele ainda foi perseguido, Senhor. Isso acontece também dentro da tua igreja, ó Pai. Nós estamos lá lutando, nós estamos treinando pessoas, estamos discipulando, estamos fazendo a nossa função, e chega alguém que às vezes não contribuiu com nada daquilo que fizemos e fala para nós que nós não prestamos, que nós não servimos, que nós não temos a capacidade. E Pai, eu repreendo essas palavras na vida dos meus irmãos e na minha também, ó Pai. Abençoa, ó Pai, a vida deles. Aqui estão, ó Pai, jovens, adultos, ó Pai, homens e mulheres que querem te servir, Senhor. Que talvez olharam para o seu passado, para o seu histórico, não tão distante assim, e pensaram: eu não, Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo, ó Pai, de impuros lábios. Mas nesse momento, ó Pai, o teu anjo sai do altar e pega uma brasa e vem e toca, ó Pai, onde estava contaminado com o pecado, e purifica, Senhor. E eu peço que o Senhor faça isso nesse momento, que o Senhor venha nos purificar, ó Pai, para que o inimigo não tenha do que nos acusar, Senhor. Ele, ó Pai, como promotor de justiça, coloca a regra debaixo do braço, usa inclusive a própria lei do Senhor para falar: você falhou nisso, falhou naquilo, e você não tem dignidade, não tem autoridade para estar aqui. Mas não é no meu nome, não é no nome, ó Pai, dos meus irmãos, é no nome de Cristo que nós estamos, ó Pai. E o inimigo não tem poder sobre nós, o inimigo não tem poder sobre a obra do Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê essa ousadia de viver em espírito, ó Pai, de viver em renúncia às nossas vontades, para que a tua vontade venha sobressair em nossa vida. Pai, abençoa a vida de cada um que está aqui à frente, Pai. Abençoa a vida do Ministério do Louvor dessa igreja. Abençoa a vida do pastor Bruno. E abençoa a vida dos meus irmãos, ó Pai, que estão sentados. Talvez alguns não tenham sido comunicados com essa mensagem. Talvez, ó Pai, não tenha deixado claro o que o Senhor queria. Mas eu te peço, ó Pai, ainda assim, no lugarzinho onde eles estão, a tua mão esteja sobre eles nesse momento. E qualquer uma das coisas que foram abordadas aqui esteja sobre a vida deles, ó Pai. Eu peço que maior tudo seja o Senhor, seja o teu Espírito. Eu abençoo a vida de todos eles, ó Pai. E faço isso para a glória do teu nome. Assim oramos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.